Fala pessoal, vamos lá agora para a nossa segunda parte, da aula de controle financeiro. Agora a gente vai entrar nesses três tópicos aqui de baixo, previsão do fluxo de caixa, desvendando o seu lucro, e o que acontece quando você vende a prazo e gasta à vista. Três tópicos aí muito importantes, cruciais, que todo lojista absorva, tá? Anote tudo que a gente vai falar aqui, anote cada uma das partes que a gente vai abordar para você conseguir realmente abstrair esse conhecimento. Porque isso aqui é crucial para você manter sua loja realmente com a saúde financeira boa, e realmente crescendo aí, visando o lucro, e tendo custo baixo e um alto faturamento. Beleza? Então, show de bola, pessoal. Vamos lá entrar aqui, então, dentro do sistema. Essa parte, pessoal, de fluxo de caixa, tá? A gente tem aqui ela de várias formas, A gente tem ela de forma gráfica e tem ela em tabelas. A gente vai entender cada uma dessas formas e como que ela contribui para a sua visão aí geral financeira. Então, pera aí. Deixa eu só alterar a conta aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui que eu quero pegar, tá? O fluxo de caixa, ele é basicamente sempre referente às movimentações que ocorreram na loja. As movimentações que realmente está saindo, tudo que está saindo, tudo que está realmente entrando no seu caixa. Não é o que você vendeu, não é o que você tem para receber, não engloba nada assim de futuros, É sempre do que está acontecendo, do real, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, até escrever essa parte, para deixar bem claro. Então, o fluxo de caixa ele se refere ao acontecimento real da entrada e da saída, ao que realmente entrou e saiu na loja no decorrer desse mês. Então, deixa eu clarificar isso para vocês. Essas barrinhas verdes, pessoal, aqui que vocês estão vendo na parte superior, é tudo que está entrando na conta da loja aqui no caso. Então, tudo que está ficando aí de profit, de saldo aí. E as barrinhas vermelhas é tudo que está saindo da conta da loja. Então, seriam os meus gastos, E ao longo do mês, pessoal, ele vai acumulando os gastos de cada um dos dias separadamente. Então, deixa eu até subir a bolinha para cá. Então, a gente tem dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 30, A gente tem aqui barrinhas verde e vermelhas, uma de cada lado, Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a principal visão que esse relatório te passa? Então, você consegue ver o que você está gastando exatamente em cada dia e o que você está recebendo, Essas barrinhas verdes, pessoal, então, elas acumulam não só as vendas que são feitas à vista, mas também os recebíveis que você tinha para receber de antes. Então, a gente dá a visão do que está entrando hoje e o que você está recebendo hoje de vendas anteriores. Tá, já não sei se ficou confuso, pessoal, mas vamos supor. Você fez uma venda lá em setembro, você fez uma venda lá em agosto, no dia aqui, ó, 2 de agosto, que é o dia 2 que a gente está vendo, no crediário, para a pessoa pagar no dia 2 de setembro. E basicamente a pessoa veio e pagou na data exata, no dia 2. Então esse dinheiro entrou para você, então ele somou aqui nesse fluxo de caixa. Isso é um recebível. Assim como o crediário, o cartão também é assim. Para quem não tem a maquininha antecipada, o cartão também é 30 dias. Então tudo que você vendeu lá no dia 2 de setembro está caindo aqui lá no dia 2 de agosto, quer dizer, está caindo aqui no dia 2 de setembro. Entendeu? Então você tem a visão ali de tudo que está caindo nesse mês, esse dia do mês, de 2 de setembro. E basicamente, pessoal, além desse valor, ele vai acumular o que você vendeu à vista. Então você vai ter vendido alguma coisa que foi no Pix, ou no dinheiro vivo, ou no cartão de débito, que está entrando exatamente naquele dia. Isso vai contabilizar naquele dia exato, isso vai contabilizar como uma barrinha verde. Entendeu? Agora, você pode ter vendido aqui R$5.000 a prazo, tipo no crediário ou no cartão de crédito. Não vai entrar aqui no fluxo de caixa. Entendeu? Não vai entrar aqui no dia 2. Então, mesmo que você tenha vendido aí muito no dia 2, só que se for a prazo, ele acaba não contabilizando aqui pro fluxo de caixa. Porque esse é um dinheiro que ainda não está com você. Tá, joia? É só uma venda que você fez para receber depois. Beleza? Então, é importante ter essa visão bem clareada aí na cabeça de vocês. Show, pessoal. Então, entendido isso, que a barrinha verde aqui é o acúmulo das vendas à vista com os recebíveis que já estavam para cair nesse dia. E as barrinhas vermelhas é justamente os gastos que você também efetivou naquele dia, que você tirou do caixa, tirou para pagar aquele valor. Então tem gasto aí que você compra às vezes com o fornecedor, aí você comprou 20 mil aqui no dia 2, só que dividiu de vários boletos, você comprou ali 5 mil, tudo dividido. Então basicamente não entra aqui como uma despesa que você pagou nesse dia, beleza? Aqui é tudo que você pagou. Então as coisas que você vai pagando aqui ao longo do mês. Ou seja, gente, recapitulando, isso é o quê?
ao acontecimento, né? O fluxo de caixa se refere ao acontecimento real das entradas e das saídas. Tá joia? Então, show de bola. Agora, já entendi essa parte. Então, vocês conseguem ter uma visão, né? Essa barrinha azul, pessoal, ela é simplesmente o saldo que está sobrando, né, perante o que está entrando e saindo da minha loja. Né? Então, ao longo dos dias aí, você está vendendo um tanto de coisa à vista, você está gastando também, está tirando dinheiro para comprar algumas coisas, para pagar algumas contas, né? Então, isso aí está afetando diretamente no seu fluxo de caixa, né? E no seu saldo, que é o que está sobrando a cada dia que passa do mês. Então, a gente vê aqui, ó, no primeiro dia do mês, a gente começou com um saldo, né, de 1.500, joia? Então, o que significa esse saldo de 1.500? Ó? Entrou 2.637 e saiu 1.137. Né? Então, sobrou exatamente 1.500. Beleza? É simplesmente a soma e a subtração. Então, tudo isso que está em verde aqui diminuído pelo vermelho. Beleza? Aí, no segundo dia, ele vai somar essas duas barrinhas. Ó. Então, ele vai somar aqui, ó, os 1.500 que sobrou com esse aqui, ó, com 1.737. Então, esse aqui daria mais ou menos 3.237, né? Só que esse valor também foi subtraído pelo vermelhinho, pelas despesas que teve nesse dia. E foi muito maior que 3.200, né? Foi 4.000. Então, o saldo diminuiu para baixo de zero. Então, eu fiquei com um saldo negativo, menos 787. Que é normal quando você tem um gasto alto, né, em algum dia específico do mês aí. Beleza? Aí, depois desse menos 787, no terceiro dia aqui do mês, ó, entrou dinheiro. Só entrou dinheiro, não tive gasto. Né? Então, entrou 1.300. 1.256 na verdade, e o meu saldo já aumentou um pouquinho, né, para 469. Então isso aqui vocês estão entendendo que ele vai acumulando, né, pessoal? E aí depois aqui no quarto dia, acumulou mais um pouquinho também, 338. Então somou aquele valor lá que estava antes do saldo. Então vocês viram que a bolinha azul subiu, né? E depois aqui no quarto dia, quinto dia do mês, na verdade, né? Quinto dia do mês eu tive muitas vendas aqui também, as 5.320, no caso de vendas à vista, e também de coisas que estavam entrando de antes, né? Então tive muitos recebíveis e vendas juntos, acumulado 5.320, e tive um gasto aqui de 4.858. Né? Então o meu saldo ele não aumentou tanto, né? Porque a diferença aqui do que entrou e do que saiu não foi tanta. Então vocês podem ver que o saldo foi um aumento singelo aqui, apesar das vendas terem sido altas nesse dia. Beleza? E aí que no sexto dia, né, eu tive também só entrada, não tive gasto, né, vermelho. Então o meu saldo manteve. E por aí vai, né? Aqui estando igual, né, entrada e saída, o saldo vai permanecendo, depois abaixa um pouquinho quando a saída aumenta, né? Depois permaneceu. E aí quando eu tive aqui uma saída alta, vocês podem ver que foi lá para baixo. Então abaixou, teoricamente, o meu saldo, porque eu tive muita saída nesse dia específico. Né? E aí depois aqui, vamos ver, ó, do dia 14, né? Do dia 14 aqui de setembro até basicamente o dia 18, aí deu um boom aqui, que eu não tive despesas, né? E tive várias entradas. Porém, chegou aqui o dia 20, e eu tive um gasto bem alto aqui, né, de R$ 9.440. Então foi lá para baixo de novo, né, ficou quase no zero aqui, ó, 559 o saldo. E basicamente é isso, pessoal, é assim que funciona, né, o movimento financeiro aí de qualquer loja, né, que você pegar aí para analisar. Ela vai ter algumas saídas que são maiores em dias específicos, vai ter dias que tem mais entradas, né, foram os dias que às vezes você teve mais movimento durante o mês, né. Enfim, é mais ou menos a realidade, né, de uma loja. Isso aqui te mostra justamente o que está entrando e está saindo. Então ele não te dá uma visão, às vezes, falsa, né, que é aquela de que você vendeu muito, mas que, na verdade, o que entrou para você foi pouco, né? Que é o que acontece quando a pessoa vende muito no crediário ali, então fica tudo pendurado para receber nos meses seguintes, né, e não recebe necessariamente nesse mês. Então isso aqui torna o seu fluxo de caixa ficar negativo, né? Isso faz o seu fluxo de caixa ficar cada vez mais negativo, e aí quando você precisa de fazer uma compra, né, quando você precisa de ter um dinheiro ali acumulado, você não tem, porque as suas vendas estão sendo todas a prazo. Tá? Esse é o tópico lá que a gente vai entrar em diante. Não vou começar a falar dele agora não, depois a gente vai destrinchar isso mais. Tá? Então beleza, pessoal, esse é o que a gente está vendo aqui, né, a previsão do fluxo de caixa, o que vai acontecer em setembro, basicamente. Né? Então, aí vocês precisam de ter só uma separação, né, porque tem a questão que é prevista e tem a questão que é realizada. Né? Quando o gráfico realizado, pessoal, ele mostra o que já aconteceu de verdade. Né? Então eu quero contabilizar tudo que aconteceu nesse mês de setembro, referente às entradas e saídas. Então aqui, além do que tinha para entrar já, ele somou as minhas vendas. Tá? Joia até o dia que a gente está aqui, ó, a gente está no dia 19 de setembro especificamente. Então aqui no dia 19, ó, tá aqui entre o dia 18 e 20, até aqui a gente tem vendas contabilizadas. Depois disso aqui, ó, essas barrinhas verdes são apenas recebíveis. Tá? Isso aqui é só o que tinha para cair já dos meses anteriores. Isso aqui não é vendas, né? Não é vendas à vista. Basicamente, quando for percorrendo esses dias aqui ao longo desse mês de setembro, né,
esses últimos 10 dias, provavelmente vai dar uma aumentada aqui nas barrinhas verdes, né? Porque eu vou ter as entradas à vista também, que eu vendi ali no Pix, vendi no dinheiro, né? Então é até interessante você ter essa previsão para você saber, não, então eu vou dar um esforçado aqui nas minhas vendas à vista para conseguir jogar o meu saldo para positivo. Porque olha só, se for ver que agora, nesse exato momento, né, só com os recebíveis para entrar, o saldo está 233 positivo só, né? Está quase no zero. Então eu vou terminar o mês da loja ali, né, sem nenhum saldo de movimento, né, de movimentação. Às vezes eu posso ter vendido bem a prazo aí, mas de movimentação esse mês eu terminaria com 233. Entendeu? Então essa é a visão que é interessante vocês terem. E aí basicamente você já tem essa percepção que se você então aumentar as vendas à vista aqui nesse período, nesses últimos 10 dias do mês, eu posso aumentar essa bolinha azul, né, jogar ela para cima, aumentando o meu saldo aí, que seria o meu lucro líquido, né, que realmente sobrou. Beleza? E essas barrinhas vermelhas que eu tenho aqui, as minhas saídas, né, ao longo aí desses últimos 10 dias também, que já estão pré-estabelecidas. Se eu tiver mais saídas também, ele vai somar mais barrinhas vermelhas e é provável que o saldo também venha até para negativo. Beleza? Então é aí que entra aquela pré-análise que a gente viu na primeira aula, né, de saber todos os seus gastos, as despesas fixas, as despesas variáveis, né, o que você às vezes pode tirar, o que você não pode, né, o que é uma despesa essencial, né, para os seus processos, o que não é. Aí você tem a separação das fixas e das variáveis, né? Às vezes esse valor de barrinha vermelha aqui nesse mês foi os anúncios, né? Então por isso que foi muito alto, mas aí no mês que vem não vai ter, né? Mas às vezes pode ter sido também um gasto normal aí de aluguel, de conta de luz, então são gastos que eu vou ter todo mês. Então eu sei que todo mês eu vou ter aqui essa pedrada aqui de 9 mil no dia 20, né? Então você às vezes já se prepara, né, e faz uma previsão do seu fluxo de caixa para conseguir ficar saudável, né, mesmo com essas retiradas altas. Beleza? Show, pessoal! Então agora que vocês estão com a visão, né, de toda essa parte do gráfico aqui, então vocês sabem que isso que dá para a gente uma possível previsão, né? Então até rimou aqui visão e previsão. Então a gente vai entender agora aqui, ó, previsão, né, do fluxo de caixa, como que eu faço para prever o que tem para entrar, por exemplo, no mês que vem. Nem chegou, por exemplo, outubro, mas eu consigo aqui pegar já outubro e vai me dar o gráfico aqui de tudo que eu tenho já, né, para outubro aqui agendado aí para entrar, para receber, né? Meus recebimentos de crediário, de cartão somados, minhas saídas aqui nas barrinhas vermelhas, né? Então é isso, né, que o sistema faz tudo de forma automática, porque as vendas já estão lançadas aqui, né? Então eu lancei minhas vendas que eu dividi de 2, 3 vezes, eu lancei minhas vendas que foram no cartão de crédito, no crediário, então o sistema já sabe o que tem para entrar na minha conta. E assim como eu também lancei os meus gastos, né? Eu lancei as minhas despesas aqui no sistema, lancei as minhas retiradas ali de contas a pagar, né, os meus boletos, então já tem essa previsão também do que eu tenho para pagar no mês seguinte, beleza? Então eu já entro sabendo quanto que está sobrando para mim em outubro, né? Eu consigo ver aqui embaixo, ó. Então eu vou entrar em outubro, ó, com menos 15.325. Por quê? Porque tem muito mais gasto do que entrada, né? Então tem muito mais gasto do que recebível. Então chegando em outubro eu preciso vender pelo menos 15 mil para eu jogar esse saldo aqui para o 0 a 0. Entendeu? Então eu consigo ter a visão ali do meu mínimo de vendas para eu não ficar com fluxo de caixa negativo. Tá joia? Então, às vezes, você pode até chegar aqui em outubro, na verdade, né? Outubro, que eu queria falar. Você pode chegar em outubro e vender, às vezes, 50 mil, né? 60 mil. Só que se for tudo a prazo, né, isso não vai jogar o seu fluxo de caixa para mais. Você vai continuar, às vezes, né, com o fluxo de caixa onerado ali para as suas compras que você precisar fazer pontualmente, né? Não vai ter esse dinheiro em caixa. Tá joia? Então, é mais ou menos isso. É por isso que é aí que mora a importância, né, de você estar sempre acumulando capital de giro, né, aumentando seu fluxo de caixa negativo, evitar muitas vendas a prazo e divisões de muitas parcelas, né, para você conseguir ter sempre um caixa, né, quando você precisar de fazer investimentos ocasionais, fazer as suas compras, né, ou alguma ação específica na loja. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, a visão que eu queria dar para vocês era essa, né, a previsão de fluxo de caixa que você consegue fazer a partir aqui do sistema, né? Então, olhando outubro, posso olhar novembro também. Já tem vários recebíveis em novembro, né, das vendas que eu dividi de mais vezes. Já tem várias despesas em novembro também dos meus gastos. Já consigo ver o quanto que eu vou entrar em novembro. Vou entrar lá com menos 26 mil, também não está uma boa situação, né? Então é mais ou menos isso que você consegue fazer com a previsão do sistema. Show! Agora vamos para o nosso próximo tópico, pessoal. Desvendando o seu lucro, né, o que realmente sobrou para você. Como que você consegue ver o que sobrou? Né? E aqui a gente entra, vou até detalhar aqui, a análise de DRE. Beleza. Vamos lá então, pessoal, para finalizar aqui, já vimos muita coisa de fluxo de caixa, agora a gente vai ver um pouco, né, da análise DRE, seria
o demonstrativo de resultado, né, da loja. Isso aqui traz todo o resultado do ano inteiro, né, acumulado das suas vendas com seus gastos, né, e te dá o seu lucro de forma bem mastigada. Então vamos entender essa parte aqui. Olha só, pessoal. Olha que interessante, né? Essa parte aqui, ó, vamos entender passo a passo. Essa parte aqui da receita líquida, que vocês estão vendo aqui, é a relação entre a receita bruta, que é tudo que eu vendi, menos as minhas deduções em vendas, né? Então, tudo que eu vendi menos o quanto eu dei de desconto, de cupom de devolução, vai me dar a minha receita líquida. Beleza? E a receita bruta, né, ele vai pegar, por exemplo, um mês específico, vamos ver aqui o mês, por exemplo, de janeiro, tudo que eu vendi em janeiro, né, separando pelas coleções. Lembrando que no sistema FIB você tem todas as coleções de cada produto, né? Então o sistema sabe quais foram as coleções que foram vendidas nesse mês. Então vendi aqui Primavera e Verão, 2018, 2019, 2020, né? 2021. Lembrando que isso aqui é janeiro de 2021, então vocês podem ver que eu vendi muita coisa lá, ó, que estava encalhado, né? De 2017, tá? 2017, 2018, né? Então essa é uma visão interessante também de você estar vendo como que você está conseguindo girar, né, suas coleções que estão realmente há muito tempo no estoque, que não podem ficar mais, né? Então é basicamente isso. Mas o foco aqui é esse, né? Então receita bruta 34 mil, tudo que eu vendi. Aí retira aqui os 7 mil que eu dei, ó, de desconto, cupom e devolução em janeiro, né? Que é um mês que acaba tendo sim algumas condições especiais. E beleza, sobrou aqui, ó, de receita líquida 27 mil reais. Né? Esses 27 mil, pessoal, é justamente onde você subtrai as suas despesas, né? Os seus gastos da loja. E aqui as despesas a gente já aprendeu que elas estão separadas pelas fixas, pelas variáveis e também por todas essas classificações, né, que a gente aprendeu como que elas são feitas e para que elas servem. Né? Então eu consigo entender aqui, ó, todas as despesas da loja no mês de janeiro. E elas estão particionadas entre o que é fixo, aí o que é fixo aqui, ó, 14 mil reais, então teve alimentação, impostos, localização, outros serviços, pessoal, prestador, tarifas, né? Somando todas as despesas variáveis fixas da loja, né, ficou 14 mil. E somando as variáveis que estão aqui embaixo, 26.977. Nas variáveis, pessoal, aqui ele coloca, assim, engloba como um todo, né, gastos aí com embalagens, taxa de maquininha de cartão, né, que a taxa de maquininha é atrelada ao quanto você vendeu. Né, então, se você vendeu muito no cartão lá em dezembro, você, teoricamente, né, essa taxa é o que você deixou de ganhar agora, em janeiro e nos meses em diante. Né? Então, você pode ter uma visão disso como uma despesa mesmo, um gasto que você teve, que você deixou de ganhar esse valor. Então, taxa de cartão, embalagens diversos, consignado, compras, né? E aqui entra as notas fiscais que eu comprei de fornecedor. Isso é muito importante entrar como despesa variável, né? Porque é a despesa que está pagando ali, teoricamente, o pessoal vai pagando e trata aquilo como investimento e nem vê, né, esse valor que está saindo dos boletos. Mas ele é importante você englobar com as suas despesas variáveis, né? Que ele está sendo retirado do seu caixa, né? Está sendo retirado da conta da loja. Então, você coloca esse somatório total aqui, ó, vocês vão ver que a situação não fica muito legal. Né? Então, janeiro aqui, uma receita líquida de 27 mil, menos o gasto de 40 mil, eu fico com o DRE negativo. Né? Esse aqui é o meu lucro de menos 14 mil, beleza? Isso por quê, pessoal? Em janeiro. Em janeiro é comum ter essa situação. Eu estou pagando ali muito boleto acumulado das compras que eu fiz antes, né? E janeiro não tem as vendas muito legais. Né? E estou recebendo aqui algumas coisas assim que eu vendi no fim do ano, né? Que não são contabilizadas. Então, estou recebendo muita coisa que não entra aqui no DRE. Por que no DRE entra só as vendas? Entendeu? Então é interessante ter a clareza, né, que não tem problema ficar aqui menos 14 mil. Porque no caso eu tenho muita coisa aqui do DRE, ó, que das vendas de fim de ano lá, de novembro, de Black Friday, de Natal, que elas não estão contabilizando nesses 27 mil. Né, porque eu estou recebendo parcelado ali de crediário, de cartão, né? Isso não entra no DRE porque é uma visão já de fluxo de caixa, da previsão. Né? Então, se eu for no meu fluxo de caixa de janeiro, por exemplo, vai ter muita coisa entrando nas vendas de fim de ano. Né? Então, aí ele provavelmente já vai ficar positivo. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. O DRE, ele dá essa visão das vendas sobre os gastos. Então, agora vamos entender que fevereiro, por exemplo. Ó, em fevereiro eu já tive receita líquida de 26 mil, gastei 28 mil. Aí já ficou mais ou menos no 0 a 0 aqui, menos 2.500. Né? Aí vamos pegar um mês aqui, que já é bacana aí para a loja de moda no geral, né? Tem uma movimentação interessante da coleção de inverno, por exemplo, maio. Então, maio que eu consigo ver a minha receita líquida, ó, 70 mil. Tive aqui as edições em vendas, né, que foi, na verdade, 74 menos 4 mil. Então, a receita bruta menos as edições ficou 70. E desses 70 eu vou tirar aqui os 21 mil que eu tive de gasto, né, juntando fixas e variáveis, e vai me dar um lucro aqui, ó, no mês de maio de 48 mil. Então, isso aqui é interessante, né? E qual que é o problema, gente? Tem muita loja que ela acaba caindo na sazonalidade,
né, vamos supor que ela começa a loja aqui no mês de julho, né, aí ela vê julho, vê agosto, assim, vê setembro, né, que são meses às vezes um pouco piores mesmo, né, pro geral, assim, pro mercado da moda, aí ela não vende muito bem e sai, né, só que ela perde os meses que às vezes são de maior lucro, né, que tem um faturamento bem bacana aí no geral para moda, que são os meses de abril, de maio, né, os meses aí de dezembro, ali de final de ano, de Black Friday, novembro, né, então a loja ela precisa entender essa sazonalidade, tem que entender que há alguns meses ela provavelmente não vai ter lucro, provavelmente vai ficar no 0 a 0, né, mas nos meses que ela consegue já ter um alavancamento maior de vendas, né, que é maio, que é dezembro, aí ela joga lá em cima, né, e alcança esse valor aqui de 48 mil. Então esse aqui é um lucro bem interessante ali perante os gastos, colocando em conta que aqui já retirou os gastos, né, retirou os gastos aqui de 21 mil que ela teve aqui, ó. Então 70 menos 21, sobrou os 48, tá joia? Então aí que tá, pessoal, a chavinha, né, de você entender as sazonalidades do ano e os anos que às vezes vai ser normal você ter, nos anos, uns meses que às vezes é normal você ter o DRE com resultado negativo e com resultado positivo. Beleza? Show, pessoal. Aqui embaixo a gente tem também uma análise que é o resultado gerencial, que vai trazer a quantidade de vendas, né, e o ticket médio que eu estou fazendo em cada mês, que às vezes é interessante, né? Algumas lojas gostam de ver quantas vendas elas fazem em janeiro, quantas vendas fazem em fevereiro, né? Para até retirar algumas ações aqui de aumentar o ticket, né? Por exemplo, eu vejo aqui que em maio eu faço muita venda, mas o meu ticket foi 207 e aqui já no outro mês foi 270, né? Então, como que eu faço isso para manter esse ticket alto? Porque se eu manter o ticket alto fazendo muitas vendas, né, eu vou conseguir ali aumentar bastante essa entrada, né? Então, são técnicas também que alguns gestores de loja fazem, mas não vou entrar muito a fundo nessa parte aqui. Beleza? Perdão, pessoal. Então, vamos lá para concluir, né, a nossa última análise, o que acontece quando você vende a prazo e gasta à vista, né? Aí a gente volta um pouquinho para a análise de fluxo de caixa. Deixa eu voltar aqui. Finanças, fluxo de caixa, visão geral. Então, pessoal, concluindo essa análise, né? O que acontece, gente? Vocês até vão saber melhor que eu agora, né? Depois de tanto que a gente viu esse gráfico aqui. Então, quando você vende muito assim a prazo, né? O seu fluxo de caixa aqui ele tende a não ter quase nada verdinho, né? Porque vai ficando muita coisa só para os próximos meses. Tuf, 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 tuf. Você vai jogando todos os seus recebíveis, né? Para depois. Então, as vendas todas que você está fazendo agora, você deixa para receber daqui 2, daqui 3 meses, né? Enfim, super parcelado aí. E o que acontece? As despesas estão aqui continuando, né? E muitos lojistas, inclusive, mantêm as despesas no pagamento à vista. Ele paga à vista e pega um desconto lá, né? E aí mantém o pagamento à vista. E o que acontece? O fluxo de caixa vai lá embaixo, né? Essa barrinha aqui, ó, azul, vai lá embaixo. Fica no prejuízo danado, né? Fica no fluxo de caixa forte negativo aí. Então, esse é o grande problema, pessoal. Se você fizer muito crediário, né? Vender muito a prazo, vender muito ali parcelado no cartão, você precisa também de parcelar as suas despesas. Você precisa de barganhar ali com o seu fornecedor para conseguir aí dividir também de várias vezes, né, de 5 boletos, 7 boletos, para você conseguir equiparar o seu fluxo de caixa. Tá? Joia para você ter a saída mais ou menos similar às suas entradas, né? E a loja continuar ali num equilíbrio, né, numa saúde financeira estável. E aí nos meses que foram mais benéficos, né, aí você consegue dar um boom ali e aumentar o seu lucro, como a gente viu no mês de maio lá no DRE. Beleza? Então, esse é o grande truque aí para a loja de moda, é manter essa estabilidade, tá? Sem onerar muito o seu fluxo de caixa, né? Manter as entradas e as saídas proporcionais, e nos meses de maior venda, você arrebenta aí, né? E aumenta o seu lucro, joga lá para cima. Tá joia? Show! Então é mais ou menos isso, pessoal. É um assunto bem complexo aqui, bem profundo, né? Quando entra nessa questão da análise de fluxo de caixa, DRE. Aqui também, além desse gráfico, né? Só para fechar, tem a visão também de listagem, né? Então, todas aquelas informações que estão no gráficos lá de entradas, barrinhas verdes, as saídas, barrinhas vermelhas, né? Você consegue ver elas aqui em tabela, né? Às vezes tem gente que quer ver os números que estão gerando aquele gráfico, aí você consegue analisar com detalhes, né? Aqui tudo que está ocorrendo lá de forma visual, você analisa aqui de forma numérica. Tá, joia? Então, fluxo de caixa diário, o que você vende em cada dia. Tá? É até interessante que vocês verem, por exemplo, no dia 20 de setembro, né? Basicamente, vocês podem ver que a partir daqui não tem venda nenhuma. Por quê? Não teve entrada de fluxo de caixa. Tá, joia? Essas aqui são as vendas que vão ocorrendo. É o que soma na barrinha verdinha lá de venda à vista. Então, quando tem venda à vista aqui nesses próximos dias, isso vai acumular e vai aumentar as minhas barrinhas. Já a segunda coluna aqui é o quanto vocês receberam. Então, isso aqui é o que já tinha para entrar.
dos meses anteriores. Né? Então já tem coisa para entrar aqui no dia 20, 21, 22. Né? Então por isso que as minhas barrinhas verdinhas estão naquele tamanho lá. Mas quando eu fizer as vendas à vista, vai dar uma aumentada lá. Tá, joia? Então, pra vocês entenderem essa visão. E o total de entrada, então, é o somatório, né, do valor que fica na barrinha verde. E o contas a pagar aqui é a saída, né, justamente as barrinhas vermelhas que a gente viu lá. Também tem várias aqui já postas do dia 20 até o dia 30. Tá, joia? E aí muitas vezes você vai e faz uma despesa variável ali, retira um valor a mais, né, que não estava previsto. E aí você onera também, aumenta a sua barrinha vermelha e joga o saldo lá para baixo. Né, que é o saldo aqui, essa parte azul, que vai somando um dia após o outro, né, acumulando. Ele acumula o valor que sobrou com o próximo dia, né? Aí se saiu muito, ele subtrai, enfim. Então vai fazendo isso tudo automático para você ter essa visão de forma simples e clara, né? Com um clique ali. Beleza? Show, pessoal. É isso aí. Então, deixa eu carregar aqui para vocês verem. Voltando aqui agora, pessoal, acho que ficou claro, né? Essa visão, então, as barrinhas verdes é o acúmulo de entradas à vista com recebíveis anteriores e as barrinhas vermelhas as saídas aí à vista. Beleza, e aqui a gente fecha todos os nossos tópicos do financeiro, pessoal. Previsão de fluxo de caixa, desvendando o seu lucro, né, na análise do DRE, destrinchamos cada uma das colunas lá e entendemos, né, o que acontece quando você vende a prazo e gasta à vista. Beleza, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, né, mandem à vontade para a gente, estamos à disposição, né, para ajudar vocês a terem um controle e uma saúde financeira excelente aí da loja de vocês. Abraço e até a próxima.